Pessoal, bom dia a todos. Primeiramente, obrigado por comparecerem ao nosso webinar sobre o QRadar, a solução IBM para a gestão de logs e eventos, vulnerabilidades e riscos. Nosso objetivo aqui é demonstrar a solução para vocês, de modo que vocês entendam melhor a sua proposta e o que torna ela a melhor solução atual no mercado, a líder no quadrante Gartner, como disse o Vinícius. Inicialmente, a gente vai falar um pouco sobre a ferramenta e as funcionalidades dela, vai fazer uma leve passagem sobre isso. Depois, também vamos fazer uma breve live overview, onde vamos conseguir mostrar a ferramenta em funcionamento para vocês, para não ficar uma coisa tão teórica também. E no final, vamos responder as dúvidas que vocês possam vir a ter no meio da apresentação. Existe nessa ferramenta de webinar uma opção chamada Questions. Nessa opção vocês podem levantar algumas dúvidas ao longo da apresentação. Por favor, fique à vontade para levantar dúvidas que vocês possam vir a ter e no final a gente vai responder a elas, tudo bem? Então vamos começar. Eu acho que para entender melhor a solução, o ideal é começar falando sobre o problema que ela veio resolver. Dentro de uma empresa, nós temos uma série de aplicações, endpoints, dispositivos de redes, que geram uma quantidade muito grande de logs. A análise desses logs é muito importante para entender o estado desses dispositivos e também para atender algumas questões de compliance. Isso. Além disso, nós também temos uma grande quantidade de fluxos que correm dentro da rede e também contém informações muito importantes sobre o funcionamento do ambiente. No entanto, nós temos ou mesmo alguns, ou até mesmo uma equipe grande de funcionários, que tem que analisar esses logs e fluxos, mas que pela grande quantidade de informações não vai conseguir assimilar tudo isso. E é para resolver esse problema que inicialmente foi desenvolvido o QRadar, para coletar e analisar essas informações de forma automática e inteligente. Os produtos de CIEM, que CIEM em português seria Gerenciamento e Correlação de Evento de Segurança, a ideia deles é trabalhar com regras e correlação. É o que a gente chama de CIEM de primeira geração. Eles trabalham durante e depois do ataque. Ou seja, com esses dados de logs e fluxos que você tem, você consegue fazer uma detecção. Você consegue dizer qual é o ataque, onde que ele está ocorrendo, que políticas ele está ameaçando, que alvos estão envolvidos. E também trabalhar com a parte forense. Ele ocorreu com sucesso? O que ele fez? Onde que ele percorreu? O que foi roubado? Quais as evidências? O QRadar, ele excede esse conceito de SIEM de primeira geração. É o que a gente chama de SIEM de próxima geração. Ele trabalha também antes do ataque. Ele realiza uma análise completa do contexto. E a principal pergunta que a gente tem que responder quando a gente fala de trabalhar antes do ataque é: os meus ativos estão preparados? E para responder essas perguntas, o QRadar vai além do SIEM, com os módulos de gestão de risco e vulnerabilidades, que a gente vai abordar mais detalhadamente posteriormente. Nessa edição do Gartner, o QRadar foi, novamente, o principal destaque. E ele está cada vez mais isolado na liderança. A IBM vai fazer um investimento muito grande nele. E não é nada exagerado dizer que, nesse exato momento, ele é a menina dos olhos da área de segurança da IBM. Tanto é que, até como ressaltou o Vinícius, ele já está há 6 anos no quadrante líder. E a cada ano ele vem se isolando mais na liderança. Que mostra que a IBM não entrou na política de quem time está vencendo não se mexe. Ela está investindo cada vez mais no QRadar e tornando ele uma ferramenta cada vez melhor. E essa qualidade do QRadar a gente pode definir por meio desse tripé. Ele é automatizado, ou seja, ele coleta logs e fluxos e interpreta eles e processa eles de maneira automática. Ele é integrado. Todos os módulos do QRadar, seja ciência, seja vulnerabilidade, seja risco, eles são integrados. As informações que são coletadas neles, elas se integram, elas se complementam. Elas compõem uma única solução. E outro, ele é inteligente. Ele, com essas informações integradas, ele vai pegar essas informações e vai bater com política de segurança. Ou seja, ele vai aplicar política de segurança nessas informações do seu ambiente e vai gerar respostas a isso. Então, pessoal, esse é o portfólio do QRadar, que a gente vai detalhar um pouco melhor. Tem o CIEM, que é o módulo básico, tem o módulo de gerenciamento de risco, o módulo de gerenciamento de visibilidade e o módulo de Network and Application Visibility. E a gente agora vai falar um pouco mais sobre cada um deles. Iniciando pelo módulo básico, o principal, que é o QRadar CIEM.
Se vocês lembrarem daquela imagem que a gente mostrou no começo, a gente agora tem um cenário parecido, porém diferente. Agora, todas as informações que a gente tem de logs, elas são não passadas direto ao usuário, elas são coletadas pelo QRadar. O QRadar coleta elas via syslog, FAIR, JDBC e afins. Ele traz essas informações, ele processa essas informações. E, além disso, ele também traz e processa os fluxos que estão correntes na rede. Ele realiza um monitoramento em tempo real de todas essas informações e vai repassar essas informações para o usuário por meio de relatórios, dashboards, por meio da própria interface dele. Então, a ideia do SIEM é ele vai coletar logs e transformar eles em eventos. Ou seja, ele vai ler e vai entender esses logs. Ele vai interpretar que um trecho de log, por exemplo, representa que um usuário está realizando um login numa determinada aplicação, por exemplo. Então, ele transformou log em evento, ele transformou dado em informação. Além disso, ele também vai coletar os fluxos correntes na rede. O QRadar ele possui uma inteligência que estabelece regras para a geração do que a gente chama de ameaças. Essas regras elas vão analisar eventos, fluxos e até outras informações que vêm com os módulos auxiliares, como topologia e vulnerabilidades, para gerar essas ameaças ou incidentes, que a gente chama. Um exemplo. Uma regra determina que, se em menos de 1 minuto, por exemplo, ocorrerem 10 tentativas falhas de login em um determinado ativo, ou uma determinada aplicação, a gente tem aí caracterizado um brute force, uma tentativa de brute force. Como você tem uma regra que determina que para análise de que se ocorrerem 10 tentativas de falha de login em menos de 1 minuto, ele vai gerar uma ameaça. Essa ameaça ela vai ser reportada para o usuário seja por meio interno no QRadar, que seria por indicações em dashboard, por relatório, ou externalizar. O usuário receberia um e-mail, mensagem de texto, ou mesmo ocorreria uma abertura de chamado. Tudo isso conforme a necessidade do cliente. Porque isso é totalmente personalizável dentro do QRadar. As ameaças, elas também possuem uma inteligência muito avançada dentro do QRadar. E esse é um grande diferencial da solução em relação aos concorrentes. A inteligência é grande o suficiente para correlacionar o que seria uma série de ameaças distintas em uma única ameaça, porque elas estão no mesmo contexto. Por exemplo, um usuário foi abrir um e-mail com um arquivo malicioso e baixou esse arquivo. A gente tem aí uma ameaça gerada. Ele abriu o arquivo, outra ameaça. Esse malware abriu uma porta no servidor, outra ameaça. E agora o malware está se comunicando com o servidor externo, mais uma ameaça. Então, todas essas ameaças, o QRadar consegue entender que, na verdade, são uma única ameaça que está se tornando cada vez mais complexa e cada vez mais alarmante. Isso torna a leitura e a rastreabilidade muito mais rápida e eficiente para o usuário do que ser dividido em várias ameaças distintas, onde o usuário ia ter que manualmente entender essa correlação entre elas. Então, quando a gente fala sobre o QRadar tornar isso mais alarmante, ele julga isso por meio do que ele chama de magnitude. Essa magnitude são divididos em 3 pontos que ele usa para julgar isso. Credibilidade, a credibilidade da fonte de eventos e do evento específico que ele está se baseando. A minha fonte de eventos está dizendo que o usuário fez login em determinada aplicação. Qual é o nível de credibilidade dessa informação que está sendo repassada a ele? Isso entra no primeiro critério de julgar magnitude. Segundo critério, severidade, que é nível da alarme com metas de vulnerabilidades. Ou seja, isso vai entrar também na parte de gestão de vulnerabilidades, que a gente vai tratar mais à frente. Mas quando existe uma vulnerabilidade que é conhecida pelo QRadar e que está sendo explorada nessa ameaça, o nível de severidade dela vai aumentar. E terceiro ponto, relevância, que é a prioridade de acordo com ativo ou importância na rede. O QRadar julga, ele consegue absorver ele faz uma lista de ativos os quais ele enxerga, né, seja por meio de fluxo, seja por meio de logs. Ele traz esses ativos e estabelece um nível de relevância para esse ativo dentro da rede, seja pela quantidade de eventos envolvidos nele, seja pelo risco, pela quantidade de vulnerabilidades, ou seja, até por um critério manual que o usuário pode ir
e determinar uma nota específica. Então, não, esse ativo tem importância tanto para mim. O usuário pode fazer isso também. Com base em todas essas informações, ele considera a relevância de um ativo na rede. Se um ativo de grande relevância está envolvido em uma determinada ameaça, ele aumenta a magnitude dessa ameaça, porque ele aumenta o critério de relevância. Só, o segundo módulo QRadar e o primeiro módulo, que a gente chama de módulo auxiliar, é o QRadar Gestão de Vulnerabilidades. No gestão de vulnerabilidades, nós temos nossas aplicações, nossos endpoints, e o QRadar vai aplicar um scan de vulnerabilidades a ela. Ele vai trazer essas informações de que vulnerabilidades ele detectou neles. Ele vai trazer para dentro do QRadar e juntar isso aos eventos e flows que ele já tem. Ele vai repassar isso ao usuário por meio de relatórios, por meio de dashboards e também incrementar a possibilidade de geração de regras para a geração de ameaças e alertas. Então, a ideia é que ele é capaz de realizar uma varredura e mapeamento de vulnerabilidades em todos os ativos que estão ao alcance do QRadar. Essas vulnerabilidades vão ser listadas dentro do QRadar e você vai conseguir visualizar na interface de acordo com descrição, nível de criticidade e até severidade PCI. Outra questão é que o gestor de vulnerabilidades do QRadar pode ser integrado com scans de vulnerabilidade externos, como o Qualys, por exemplo. Se você tem um scan externo, você pode integrar ele ao QRadar e as informações vão se complementar. As vulnerabilidades, elas, além de ficarem expostas à visualização do usuário, elas também agregam valor às ameaças, que a gente falou anteriormente, porque vai aumentar o nível de criticidade, perdão, o nível de severidade, se o ataque está explorando uma vulnerabilidade conhecida e não tratada. E outra coisa interessante de se mencionar é que o QRadar não mostra só as vulnerabilidades, ele também exibe maiores detalhes sobre ela, fala a descrição, qualquer preocupação que ela acarreta e sugestões de como suprimir essa vulnerabilidade. Você também tem uma sugestão de como tratar essa vulnerabilidade, se essa questão já for documentada. O outro módulo do QRadar é o de gestor de riscos. A ideia do gestor de riscos ele vai ler as configurações de roteadores e regras de firewall e trazer isso para dentro do QRadar de modo a ter um contexto completo da sua rede. Ele vai conseguir entender todo o mapeamento da topologia da rede. Ele vai trazer isso para dentro do QRadar e, novamente, isso vai se integrar com eventos, flows, vulnerabilidades. E isso vai vir para o usuário, além de, claro, dessa integração, por meio de relatórios de análise de risco e também por interface. Então, com essa funcionalidade, o QRadar ele consegue entender os caminhos do tráfego na rede, e também consegue explorar caminhos de ataque ativos. Quando você traz essas informações, o QRadar monta automaticamente a topologia de rede na interface dele, e você consegue visualmente enxergar essa topologia. Assim como por meio de fluxos de rede, ele consegue montar uma espécie de contraste, exibindo os caminhos pelos quais os fluxos passam visualmente. Isso dá uma visibilidade e rastreabilidade muito grande. Se vocês repararem na imagem, esse gráfico à direita. Ele é o que eu chamo de contraste. É o caminho que o fluxo faz, é o caminho que um determinado fluxo fez de um ativo até fora da rede. Você consegue acompanhar visualmente esse caminho. Aliás, outra questão interessante sobre essa parte de riscos é que você tem um recurso chamado Virtual Path. Nesse Virtual Path, o QRadar consegue simular um ataque a um determinado ativo. Ele consegue mostrar qual o caminho que pode ser explorado em um eventual ataque. E ele também sugere alterações de regra para desativar esse caminho de ataque. Alterações de regra de firewall que você consegue suprimir esse possível caminho de ataque. Isso é outra coisa interessante, que ele vai identificar e indicar erros de configurações de firewall e também vai conseguir te indicar se houve alguma alteração nas regras vigentes. Se houve alguma alteração, ele vai te indicar, olha, era assim e agora ficou assim porque teve uma alteração de tal regra. O próximo módulo dele é o QRadar Network and Application Visibility.
A ideia desse módulo é incrementar a coleta de fluxos de rede, oferecendo visibilidade de camada 7, camada de aplicação, por meio desses dois módulos aqui, o Kflow e o Vflow. Esses módulos eles vão fazer uma inspeção profunda nos pacotes de rede, de modo a identificar maiores detalhes. E assim eles vão conseguir chegar em nível de aplicação. Isso vai dar mais riqueza e contexto nos dados obtidos nos fluxos. Por exemplo, um usuário fez uma transferência de arquivo pelo Facebook. Graças a esse contexto de camada de aplicação, você consegue chegar nesse nível de conhecimento. Não vai ser uma informação de fluxo comum, só baseada em pacote, né, que seria, olha, o pacote protocolo tal, ele está indo de tal IP para tal IP, usando tal porta. E não vai ser só isso, ele vai chegar nesse nível de dizer, não, ele está utilizando tal aplicação e você vai conseguir gerar regras a partir disso. Você pode falar, ó, se um usuário estiver transferindo arquivo pelo Facebook em tal horário, eu quero que isso me gere eu quero que isso seja uma ameaça, me gere um alerta, e isso porque a gente tem que investigar melhor. A diferença entre Kflow e Vflow é que o Kflow permite visibilidade da camada de aplicação em redes físicas. Já o Vflow permite visibilidade da camada de aplicação em redes virtuais. O Kflow é um appliance ou uma máquina virtual que você vai colocar na sua rede física, vai colocar no meio dela, vai apontar roteadores para ela, enquanto o seu Vflow ele é um host virtual que você vai colocar na sua rede virtual, para que ele consiga absorver as informações direto dela. Pessoal, isso foi uma breve passagem por todos os módulos que o QRadar oferece. E eu gostaria de encerrar essa parte conceitual, passando algumas outras informações adicionais. Repassando alguns benefícios. Análise de logs e flows de rede em tempo real. A correlação de eventos e vulnerabilidades também é feita em tempo real. Detecção de ofensas, que a gente chama de ameaças, de acordo com política de segurança, são as regras que você estabelece. Regras de política de segurança que vão gerar ofensas, quando violadas. Dashboards para monitoramento, que a Radar tem uma parte de dashboards muito intuitiva. Relatórios para nível gerencial, auditoria e compliance. Análise completa sobre os eventos. O QRadar traz uma série de informações sobre cada evento que ele capta e permite também ao usuário extrair mais informações se ele julgar necessário, porque isso pode ser que exista uma informação ali que o usuário acha, não, peraí, eu queria que trouxesse isso aqui também. E traz essa informação porque aí eu quero ter essa visibilidade, ou então eu quero gerar uma regra a partir dessa informação aqui, é possível também. E uma interface fácil e amigável. A interface do QRadar é muito simples, muito fácil de usar. Compliances. Falando um pouco sobre os relatórios no QRadar, existe uma série de relatórios pré-definidos no QRadar e eles obedecem a uma série de compliances, por exemplo, COBIT, PCI, SOX. E existe uma facilidade muito grande em não só modificar os relatórios que já existem, como incluir novos relatórios. E além do que, você pode também fazer um agendamento da geração daqueles relatórios. A parte de relatórios do QRadar é muito interessante. E a gente vai explorar um pouquinho melhor na demonstração. A gente separou alguns casos de uso aqui para tentar exemplificar melhor o uso do QRadar. Às vezes, falando conceitualmente, ele faz isso, faz aquilo, fica um pouco disperso. Então, a gente achou melhor separar alguns poucos exemplos, só para dar uma ideia melhor de aplicações do QRadar no mundo corporativo. Por exemplo, ameaças à política de segurança. Um exemplo. Alertar quando for detectado que servidores em desenvolvimento estão se comunicando com servidores em produção. Então, você tem a parte de fluxos agindo. Você pode detectar que, olha, existem certos servidores que não podem se comunicar com outros certos servidores, que são a parte de desenvolvimento e produção. Você consegue separar isso em redes distintas dentro do QRadar. E falar, se existir uma comunicação, um fluxo que vai de um desses para um desses, eu quero que isso me seja gerado um alerta. Ou então, você pode gerar um relatório que vai te indicar isso, semanalmente, por exemplo. Ponto 2. Gerar relatórios de servidores utilizando protocolos inseguros. Aí entra a parte de vulnerabilidade. Você tem vulnerabilidades conhecidas que indicam que você está usando em alguns servidores FTP ao invés de SFTP. Então você pode gerar relatórios que semanalmente vão te indicar que, olha, quais servidores possuem esse tipo de vulnerabilidade. Exemplo de monitoramento em tempo real de rede.
Por exemplo, receber um SMS ou e-mail se um firewall for alterado fora do horário padrão de mudanças. Isso cabe tanto a parte de eventos, né, coleta de logs, quanto a parte de gerenciamento de riscos. Se você tem uma indicação de que o firewall foi alterado e você estabelece uma regra dizendo, olha, se um firewall foi alterado, se ocorreu esse tipo de evento, se o firewall foi alterado nesse determinado horário, eu quero que o responsável pela área de segurança receba um SMS ou e-mail imediatamente. Outro exemplo, alertar quando o volume de tráfego de rede anormal é detectado. Um exemplo semelhante, você estabelece um horário, por exemplo, e fala, não, aqui normalmente não existe muitos picos. Eu gostaria de estabelecer que se houver um pico nesse horário, eu seja alertado. Prover dashboards indicativos do estado do sistema em tempo real. O QRadar, por padrão, já vem com uma série de dashboards para fazer esse tipo de análise. Mas também é possível, de maneira muito simples, criar novos dashboards, novos gráficos para fazer esse tipo de análise. Alertar em forma de SMS ou e-mail em caso de uma ofensa de alto risco. Também remetendo um pouco àquele primeiro exemplo. Se você tiver uma ofensa cuja magnitude dela é muito alta, ou que você tenha uma regra que estabelece uma ofensa já que você considera muito crítica, isso pode chegar até o usuário por meio de um SMS ou e-mail imediatamente. Exemplo de correlação entre sistemas. Relatório de últimas ações de um usuário demitido. Então, por exemplo, você tem um sistema de gestão de identidade no seu ambiente. E você quer que analisar um usuário que foi demitido, como o sistema de gestão de identidade se integra com o QRadar, ele vai indicar, tal usuário foi desligado. E aí você fala, ok, eu quero verificar se esse usuário, as últimas ações dele, não foi nada malicioso. Então, você vai, a partir desse momento que foi gerado esse evento de demissão do usuário, gerar um relatório de últimas ações do usuário, por exemplo, última semana de qualquer ação, qualquer evento que o usuário esteja envolvido, para você dar uma analisada para ver se ele não fez nada que possa ser considerado malicioso. Outro exemplo, detectar quando o usuário está enviando e-mails para concorrentes, aí uma integração com algum sistema de e-mails, tipo Exchange, por exemplo. Você consegue fazer, analisar aqui, olha, eu tenho uma lista de e-mails aqui. Se sair um e-mail para algum deles, eu quero um alerta imediato, porque alguém está enviando um e-mail para concorrente. Eu quero analisar isso imediatamente. A arquitetura do QRadar ela é muito flexível. Ela consegue abranger tanto redes pequenas quanto redes corporativas gigantescas. Então, o QRadar ele consegue se modularizar de maneira muito agressiva. Você pode colocar vários módulos de coletores, vários módulos de processadores, um módulo de console. Você consegue separar mesmo a parte de CIEM em uma série de módulos para que se adeque à sua arquitetura, à rede da sua empresa. Então, aqui o que a gente tem, por exemplo, nessa imagem, é um CIEM, que a gente chama de All-in-One, que ele é um appliance que tem todas as funcionalidades de um CIEM dentro dele. Ele é um appliance parrudo, onde você vai apontar tudo para ele, porque ele faz a coleta, ele faz o processamento, ele faz ele também ele que vai possuir o console, e aí ele vai tratar todos os eventos de log, jogar para dentro dele, assim como os fluxos, e aí você vai ter integrar ele com os outros módulos do QRadar, como o VFlow, o vulnerabilidade e o risco. Alguns cases de sucesso que a gente achou relevante falar, que foram implementados pela própria Icaro, também para dar exemplos de uso de sucesso do QRadar no mundo corporativo do Brasil. Um caso, a British Telecom. O QRadar ali, ele realiza uma coleta de 100% dos equipamentos críticos, como o dispositivo de agência de banco, por exemplo. E também oferece uma série de relatórios gerenciais seguindo o padrão PCI, que era uma das preocupações da BT. Outro exemplo, o Grupo Boticário. Ele oferece visibilidade de rede corporativa, data center, aplicações de visibilidade completa. E ele também atende uma série de exigências regulamentares que o Boticário estava querendo seguir, como PCI, SOX, NERC e afins. Pessoal, essa foi a nossa breve passagem conceitual sobre o QRadar. Espero que tenha sido proveitosa. E agora eu gostaria de mostrar para vocês o QRadar em si. Mostrar a interface dele e fazer uma leve passagem para que vocês possam ver ele melhor e talvez até entender ele melhor. Só um instante.
Então, pessoal, esse é o QRadar. Essa é a tela inicial e principal dele, que é a tela de dashboards. Reparem aqui que existe uma série de dashboards, já, isso aqui é tudo pré-definido nele, tá? Isso que nem teve dashboards que nós mesmos criamos, aqui são os dashboards de padrão dele. Existe aqui de análise de vulnerabilidade, de aplicação, compliance, rede, monitoramento de sistemas e monitoramento de ameaças. A gente está nesse momento no de monitoramento de ameaças. Vamos ver aqui, olha, o que a gente tem aqui, por exemplo. Ameaças mais sérias, né, mais severas. Então você tem a lista das suas ameaças mais sérias. As ameaças mais recentes. As minhas ameaças, porque quando uma ameaça é detectada, ela pode ser atribuída para resolver um usuário. Se eu fosse um usuário que tinha uma ameaça que eu tinha que tratar, ela estaria aqui na minha lista de minhas ameaças. A gente tem aqui um acompanhamento sobre o fluxo da rede. A gente tem aqui uma parte sobre serviços negados pelo firewall. E existe uma série de informações. Isso aqui, essa parte do QRadar é totalmente customizável, muito fácil de mexer e de se alterar e de chegar em maiores detalhes. E é muito interessante. Partindo para a parte de Log Activity, que é a parte de logs/eventos. Repara que a gente está aqui recebendo informações, recebendo eventos em tempo real. Observem como esses eventos... A gente está basicamente aqui recebendo eventos de um checkpoint e de um servidor Windows. E essas informações estão chegando e ele já está processando, tratando em eventos e trazendo isso para mim. Se eu, por exemplo, quiser ver maiores detalhes de um determinado evento, eu posso pausar aqui essa recepção, pausar a recepção só na interface, senão essa recepção do QRadar não para nunca. E trazer aqui, ó, vamos ver aqui uma permissão de firewall, por exemplo. Aqui ele está trazendo todas as informações que ele coleta naquele trecho de log. IP-fonte, IP-destino, uma série de informações aqui, qual que é o tipo de evento. Aqui algumas anotações sobre esse evento. E esse aqui é o trecho de log que ele usa para trazer essa informação. Se você quiser, por exemplo, alguma informação que não esteja contida aqui, por exemplo, eu quero que isso daqui, eu preciso dessa informação no VPN1. Então você pode chegar aqui e usar essa opção que chama Extract Property, ou seja, você vai falar, eu quero uma informação a mais aqui, aí você traz essa informação aqui e a partir daí todos esses eventos semelhantes vão trazer essa informação para você. E você pode usar isso não só visualmente para também ter essa informação já separada, mas também para gerar regras utilizando essa informação. Outra parte, Network Activity, que é a parte de coleta de fluxos do QRadar. Aqui a gente está numa rede, nossa, bem isolada, então não existe muito fluxo corrente. Mas se vocês verificarem, a gente tem aqui todas as informações de todos os pacotes que estão correndo pela rede e também temos aqui a informação de aplicações, que sem o Vflow, que é o caso que a gente está usando aqui, a gente não teria. E aí, além disso, também outras informações do pacote, como fonte de IP, destino de IP, porta de fonte, porta de destino e N outras informações aqui dentro. Parte de ativos. Essa parte de ativos, os ativos aqui, eles são listados de forma automática pelo QRadar, à medida que ele vai detectando a existência desses ativos, dentro, seja de fluxo, seja dos logs, seja na parte de riscos ou vulnerabilidades, ele já traz tudo isso aqui. E aí ele lista esse ativo e dá algumas características, tipo risk score, já lista as vulnerabilidades, ele deixa tudo isso aqui separado. E isso é bem interessante do ponto que você consegue ter a lista de todos os seus ativos aqui e uma lista dinâmica, porque à medida que isso vai, principalmente a questão de risco e de vulnerabilidades, que você vai executando os módulos de risco e vulnerabilidades, isso vai sendo alterado. Parte de reports, que é a parte de relatórios do QRadar. Se vocês virem aqui, a gente tem uma série de relatórios, novamente não tem nenhum criado aqui por nós. Esses aqui são os relatórios padrões do QRadar, e não são todos. E já existe essa quantidade de relatórios aqui, já está aqui por padrão. Reparem alguns aqui, PCI, e uma coisa interessante de reparar também é o esquedulamento deles. Você pode determinar, por exemplo, que toda segunda-feira às 10 da manhã, um determinado relatório vai ser executado. Quando você faz isso, o QRadar automaticamente executa isso e deixa disponível para que você consiga abrir ele em formato PDF. Outro recurso interessante
é que você consegue pegar esse relatório gerado e falar para o radar automaticamente, quando gerar esse relatório, enviar por e-mail para um responsável, por exemplo. Esses relatórios aqui embaixo, eles estão como manuais, ou seja, a gente aqui teria que gerar ele, de pedir para gerar eles, mas esses relatórios que estão esquedulados também você pode pedir eles para serem gerados a qualquer momento. Parte de riscos do QRadar. Aqui, como eu disse, a gente está numa rede bem fechada, então nossa topologia é bem pequena, mas isso é quando você monta uma topologia visual do QRadar. Você consegue ter toda uma noção da sua topologia de todos aqueles itens que o QRadar enxerga, dos roteadores, firewalls e afins, que você trouxe essas informações para ele. Outra parte interessante também é que a parte de conexões, onde ele monta o grafo de conexão, que é basicamente aquele que a gente chamou de contraste dos fluxos, né? Você consegue aqui entrar em alguns detalhes que mostram, por exemplo, um fluxo que saiu daqui e foi para um país remoto, que ele foi para uma outra rede remota, ou foi de uma máquina para outra. Você consegue acompanhar fluxo por fluxo aqui visualmente. É muito interessante esse recurso. E, fechando o último dos... Ah, não, nem o último ainda, falta um. É o item de vulnerabilidades. Aqui a gente tem alguns scans que nós programamos e podemos separar as vulnerabilidades aqui, por exemplo. Então, aqui, ó, a gente tem uma série de vulnerabilidades listadas, que a gente conseguiu com alguns scans. Por exemplo, essa primeira vulnerabilidade é a vulnerabilidade do HTTP Server do Apache. Se a gente olhar, ela em nível de usabilidade PCI é média, em nível de risco é baixo. Tem uma série de outros dados aqui, como quantos ativos ela está afetando e tal. Se a gente entrar nela, a gente vai ter uma série de informações sobre aquela vulnerabilidade específica, de tudo que é documentado sobre ela. Por exemplo, a descrição dessa vulnerabilidade. A preocupação que essa vulnerabilidade traz. E uma coisa muito interessante que é a solução. A solução para como que eu vou resolver essa vulnerabilidade. Então, por exemplo, aqui ele diz que é recomendado que você faça um upgrade para a última versão do Apache HTTP Server, porque essa vulnerabilidade foi corrigida na versão 2.2.22. Ou seja, e isso daqui não é algo estático. O QRadar ele é atualizado automaticamente com novas definições. Ou seja, as vulnerabilidades para as quais existem uma documentação, elas vão ser atualizadas automaticamente aqui dentro do QRadar. E, por fim, a parte de ofensas, né? A nossa parte de ameaças. Essa aqui é a nossa lista de ameaças que estão correntes dentro do QRadar no momento. Então, se você vê aqui, a gente tem, por exemplo, uma ameaça que fala que teve muito firewall deny em um determinado IP-fonte, na verdade, né? Esse cara aqui, ele fez muitas tentativas de acesso que gerou uma série de firewall denies. Então, se a gente entrar aqui dentro, a gente pode ter maiores descrições sobre o que está acontecendo. Qual que é o IP-fonte, quais IPs ele tentou acessar, que geraram esses eventos de firewall deny, quais são os eventos envolvidos, eventos e fluxos, né, que estão envolvidos nesse tipo de ameaça. Vamos ver o que é mais aqui de interessante. A gente tem toda a listagem aqui de quais os nossos log sources. Log sources são as fontes de log, né, de onde a gente está captando os logs, de onde que vieram essas informações. Os últimos 10 eventos que estão relacionados a essa ameaça. Anotações que são feitas automaticamente pelo QRadar. Muita informação, existe uma série de informação. A rastreabilidade de uma ameaça dentro do QRadar, ela é muito simples. Então, pessoal, é isso. Foi essa a demonstração que a gente queria fazer do QRadar. Espero que tenha sido proveitosa para vocês. Espero que tenha sido proveitosa para vocês. Só um instante aqui, por favor. Pronto. E, então, vamos olhar as dúvidas, né, que foram levantadas aqui.
ao longo da apresentação. Luciano Andrade perguntou se existe a possibilidade de fazer integração com o e-mail corporativo do Google, né? Sim, é possível sim. É possível fazer essa... É possível sim integrar com o e-mail corporativo do Google e com uma série de aplicações multimídia, tipo Twitter, Facebook, LinkedIn, Skype, entre outros. Sim, mas o Gmail está incluso sim. Vamos ver o que mais aqui. Como funciona o licenciamento do QRadar CIEM? O licenciamento do QRadar CIEM ele é feito através de EPS, ou seria eventos por segundo, que são a quantidade de informações que você está coletando. Ou seja, a partir de 1000 eventos por segundo, que é o ponto de partida do QRadar, você pode, aliás, você parte de 1000 eventos por segundo, e isso vai subindo exponencialmente à medida que, conforme a sua necessidade. E ele pode ser adquirido através de um appliance ou por meio de um software, né? Uma máquina virtual. Vamos ver o que mais aqui. O QRadar impede que algum equipamento seja invadido? Não. A ideia do QRadar é, na verdade, ele fazer um monitoramento dos equipamentos e da sua rede. O QRadar, eu acho que eu deveria até ter mencionado isso, o QRadar ele não intervém. O QRadar ele monitora. Então, ele te dá todas as informações para que você consiga entender o que está acontecendo com o seu ambiente e também se precaver de certas situações. Mas a ideia do QRadar não é intervir, não é impedir nada. A ideia dele é ser, na verdade, um monitor de eventos, fluxos e condições da sua rede. Vamos ver o que mais aqui. Eu posso configurar a criticidade dos meus devices? Sim, é totalmente customizável essa parte para que isso seja moldado conforme a criticidade que você julga necessária para o seu device. Assim como você também tem a parte do QRadar, que ele faz um julgamento com o modo que ele conhece da sua rede, você também consegue manualmente setar esse valor para o que você chama de criticidade do device. Vamos ver aqui. Posso criar vulnerabilidades, ofensas e regras customizadas? Pode sim. Vamos ver aqui. Sim, não, é totalmente customizado. A parte de vulnerabilidades, ela é feita por meio de mapeamento. Mas, só um instante, por favor. É feito por meio de mapeamento. Só que a parte de ofensas e regras, assim, o QRadar por padrão já vem com algumas. Mas isso não é totalmente customizável. Você pode customizar essas regras que existem dentro do QRadar e pode criar novas, conforme achar melhor. Inclusive configurar qual vai ser a resposta a essas regras. Então, você sabe que uma regra vai gerar uma determinada ameaça. Você estabeleceu que uma regra vai gerar uma ameaça. O que você pode determinar também é como que vai ser a resposta dessa ameaça. Ou seja, eu quero que essa ameaça mande um e-mail para um responsável, mande um SMS, dê uma indicação somente aqui nos nossos dashboards e afins. Pessoal, eu acho que são todas, né? Vamos ver aqui. O console do QRadar pode ser instalado em uma VM? Pode sim. E, inclusive, acho que vale a pena mencionar que a gente tem uma instalação que foi realizada dessa forma. Beleza, pessoal? Então, eu vou agradecer a presença de todos aqui. Espero que tenha sido proveitoso para vocês a apresentação. E agora eu vou passar a palavra ao Vinícius, para ele fazer as considerações finais. Tudo bem? Pessoal, obrigadão. Bom, pessoal, agradeço aí novamente a presença de vocês. Espero que tenham aproveitado a apresentação. Caso ficou mais alguma dúvida ou se vocês desejarem mais detalhes do produto, como uma demonstração mais detalhada na empresa de vocês,
Fiquem à vontade para entrar em contato conosco nos e-mails que estão aí na apresentação. Nos mantemos à disposição caso vocês desejem, tá? Obrigado e um bom dia a todos vocês.